Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer uma aula muito legal sobre um assunto que provavelmente é um dos mais cobrados e um dos documentos que são mais produzidos por psicólogos. Hoje a gente vai falar sobre o laudo psicológico. O laudo é um documento que muita gente tem algumas dúvidas, e a primeira dúvida surge logo quando a gente fala sobre a definição. Eu sei que vocês provavelmente já viram esses dois nomes aqui, laudo psicológico, relatório psicológico, e aí você me pergunta, professora, qual a diferença entre eles? E eu vou dizer para você agora, nenhuma. Ambos falam sobre a mesma coisa. Tanto o laudo quanto o relatório se referem ao mesmo documento psicológico e você pode tirar a prova disso quando você vê a Resolução 007 de 2003. Lá vai falar justamente que laudo também pode ser chamado de relatório. É o mesmo documento. Então agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre como o relatório ele é definido. Eu vou chamar aqui de relatório ou laudo para você já ir se acostumando com as diferentes nomenclaturas. Então a gente tem que falar inicialmente que o relatório ele é um documento descritivo. Isso é uma característica mais marcante dele. Olha só, nesse documento a gente pode falar sobre situações ou condições psicológicas, mas além disso, a gente pode falar também sobre as determinações históricas, sociais, políticas e culturais dessas condições aqui. Então a gente tem esse caráter mais amplo dele aí, né? Mas ainda assim, mesmo sendo descritivo e falando sobre todas essas características, a gente não pode esquecer que ele deve ser escrito em uma linguagem acessível. Independente do contexto em que o laudo foi descrito, ele deve ser usado uma linguagem acessível, mesmo num contexto judicial, num contexto escolar, independente disso. A linguagem sempre deve ser acessível para aquela pessoa que é diretamente interessada nos resultados. Outra coisa importante sobre o relatório é que ele deve ser sempre baseado em evidências. E isso vem logo da questão que diz sobre natureza e valor científico que o relatório tem. Ele sempre, qualquer conclusão que você tirar, deve ser baseado nos dados que você coletou. E esses dados são coletados utilizando o instrumental técnico da psicologia, que são testes, entrevistas, observação, e depende aí o que é que você pode ser pertinente para aquele momento utilizar, né? Então, nesse caso, a gente tem que se lembrar que o relatório ele é um documento descritivo, que tem valor e natureza científica e por isso tudo deve ser baseado em evidências. E uma coisa importante é que quando a gente escreve um laudo, a gente sempre apresenta conclusões. Então a gente vai falar sobre um caso e vai tirar uma conclusão a respeito daquilo e tudo isso deve estar exposto no documento. Agora a gente vai ver um pouquinho qual é a finalidade do laudo. A gente já viu que ele é um documento descritivo, que tem esse valor mais amplo, mas ao mesmo tempo ele também tem um rigor científico bem forte, né? Agora a gente vai ver aqui por que a gente produz um laudo, qual a finalidade dele. E a primeira que a gente pode ver lá naquela resolução que eu citei para vocês é que ele pode ser usado para encaminhamentos, intervenções, diagnósticos e prognósticos. Com certeza, uma das finalidades mais utilizadas para esse documento é o de diagnóstico. A gente usa muito para falar sobre um diagnóstico específico, principalmente no contexto em que está sendo realizado um psicodiagnóstico, né? É um documento que é produzido com muita frequência. Além disso, ele também pode ser utilizado para sugestão de projetos terapêuticos, mas, apesar de poder ser utilizado para todas as finalidades, a gente tem que ter cuidado de uma coisa, que é fornecer somente as informações necessárias sobre a demanda. Então, por mais que ele seja um documento descritivo e de um caráter mais amplo do que os outros documentos que a gente já viu aí, que também são documentos psicológicos, a gente tem que saber que nós devemos responder à demanda obedecendo aquele escopo que foi definido. Então é muito importante a gente lembrar dessa informação aqui, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do relatório. E uma coisa importante que vocês devem saber é que ele tem 5 partes. A primeira parte é a identificação, a segunda é a descrição da demanda, a terceira é o procedimento, a quarta é a análise e a última delas é o quê? Isso mesmo, a conclusão. Então se vocês verem aqui, essa estrutura do laudo, ela meio que se parece com a ideia de investigação científica, né? A gente começa com a identificação, a gente descreve o que é necessário, a gente usa algum procedimento específico para atingir aquelas informações que a gente precisa, a gente faz análise e, no fim, oferece uma conclusão. Então, eu sei que é meio chato decorar, mas é importante que vocês saibam esses nomes aqui para que na hora da prova não se confundam. E, gente,
Esse detalhe é explorado nas questões. Eu sei que parece assim, nossa, muita coisa, né? Mas se você pensar nessa ideia de que o relatório é esse documento amplo e rigor científico, você já vai pensar e fazer logo essa relação aí com a investigação científica, que é mais ou menos o que um relatório é, por assim dizer. Então lembrem-se sempre dessas 5 partes e que na hora da prova ela pode fazer a diferença e ser a hora que você vai passar. Agora a gente vai testar com a questão aí que eu trouxe para vocês, que acabou de sair do forno. É uma questão de 2017 do TRE de São Paulo. Vamos ler comigo. A Resolução 007/2003 institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo. Eu quero que vocês estejam aí craques nessa resolução, hein? E está dizendo aqui, ó, a partir de avaliações psicológicas. O relatório ou laudo, aqui já usa as duas nomenclaturas, configuram-se em documento. Aqui a gente quer encontrar, dentre essas opções aqui, uma opção que descreva bem o que é um relatório ou laudo. Porque aqui está perguntando pra gente que tipo de documento esse se configura, tá bom? Então vamos ver, letra A. Diz que é um documento resumido que visa apresentar o diagnóstico do avaliado, sendo obrigatório constar a classificação internacional de doença, ou CID-10. Olha, esse aqui a gente já vê que não é a descrição correta, primeiro porque não é um documento resumido nesse sentido, e segundo porque nenhum documento psicológico existe a obrigatoriedade de usar o CID, tá? A gente pode até utilizá-lo no caso do atestado, é opcional, mas não é obrigatório a utilização. Letra B diz que é apresentado de forma descritiva acerca de situações e ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais pesquisadas no contexto de avaliação psicológica. E isso provavelmente já lembrou você alguma coisa, mas vamos ver as outras opções. Letra C, com escrita simples, cujos registros deverão estar transcritos de forma corrida, ou seja, separados apenas pela pontuação, sem parágrafos, evitando com isso riscos de adulterações. No caso em que seja necessária a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá preencher esses espaços com traços. E aí, eu sei que parece até atraente essa resposta aí como se fosse a certa, mas vamos pensar um pouquinho na estrutura que o relatório tem. Lembre-se que ele tem essas partes todas, né? Então a gente pode ver aqui que dentre as características que eu falei, essa característica não estava presente. Se vocês lembrarem com cuidado, essa característica pertence a um outro documento psicológico. Você sabe qual é? Se souber, deixa aí no comentário. E a letra D diz o seguinte, que tem por finalidade informar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita, com o fim de justificar estar apto ou não para atividades específicas. Vamos se lembrar um pouquinho das finalidades que eu falei para vocês que o relatório tem. Essa aí está dentro delas? Não, né? Então essa aqui não é a resposta certa. Letra E, que tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora de uma questão-problema, com base no campo de conhecimento psicológico e em avaliação especializada. Vamos lembrar qual documento que tem finalidade de apresentar uma resposta esclarecedora a uma questão-problema? Se você gritou daí parecer, você está fera. Então essa aqui também não é a resposta certa. Sobrando pra gente, letra B de Beyoncé. Se você acertou, parabéns. Essa aqui é a resposta certa, porque traz todas as características que a gente falou aqui agora, né? É um documento descritivo, que também pode falar sobre as determinações históricas, sociais, culturais e políticas. Gente, eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para vocês e que vocês não errem de jeito nenhum sobre relatório na hora da prova. Qualquer dúvida, é só deixar aí para mim nos comentários que eu respondo. Um grande beijo e fiquem por aqui. Tchauzinho!